paz de Deus a todos, amém? Meus queridos, eu queria hoje falar um pouco do poder do Evangelho. A maioria dos cristãos tem um entendimento bem rudimentar sobre o Evangelho. No final das contas, para que alguém se torne um cristão de verdade, é preciso entender o Evangelho, correto? A verdade é que, se alguém quiser experimentar a verdadeira salvação, esta pessoa precisa saber e entender como Deus nos salva, o que é parte vital do Evangelho. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho descreve os parâmetros pelo qual Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossas vidas. Vou ler uma passagem aqui que está lá em Colossenses 1:3-6, que diz: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por nós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos aos santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Amém, meus queridos? Veja como Paulo conecta o fato do Evangelho frutificando ao fato que os antigos cristãos entendiam muito bem sobre a graça de Deus em verdade. Assim como o amor de Cristo e a graça de Deus tem largura, comprimento, altura e profundidade, isso aí você pode comparar lá em Efésios 3:18. Pelo Espírito Santo, podemos explorar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Evangelho, para que possamos compreender a graça de Deus em verdade. O resultado desta revelação é que o Evangelho irá começar a frutificar e crescer como nunca experimentamos antes. É como se estivéssemos grávidos de algo que sabemos que irá mudar a nossa vida por completo. Romanos 1:16 diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Na introdução à carta aos Romanos, Paulo faz uma afirmação um tanto descarada. Ele diz não se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus. De acordo com Vincent Ward, a afirmação o Evangelho é o poder de Deus significa não somente um meio poderoso nas mãos de Deus, mas em si mesmo é uma energia divina. Paulo não diz que o Evangelho contém o poder de Deus, nem tampouco diz que é a chave que abre a porta para o poder de Deus. De acordo com Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. Eu vou citar aqui um exemplo prático a vocês, para vocês poderem mais ou menos entender. Vamos ver um exemplo aqui da nossa vida diária para poder entender como isso funciona. Um carro deve andar com combustível, certo? Os carros vêm equipados com um tanque de combustível e um motor interno de combustão precisamente acertado para converter a gasolina ou o etanol em movimento para o carro. Mas, até que o tanque esteja com combustível e seja dado a partida no motor, o carro não passa de um peso morto. Deu para entender? Você já esteve em um carro que ficou sem combustível? Imagine agora um grupo de pessoas empurrando um carro em uma subida, transpirando enquanto fazem gemidos com suas bocas, tentando manter o veículo em movimento. É assim que muitos cristãos vivem hoje. Muitos vivem atrás do carro empurrando. Não apenas
o membro da igreja, mas também o pastor, os presbíteros e muitos outros, tentando fazer com que a vida cristã funcione. A dificuldade é que empurrar não é o que eles precisam. O que eles precisam é ter combustível no tanque para que quando virarem a chave e derem a partida no carro, ele seja capaz de se movimentar pelo próprio poder gerado pela combustão do combustível. Agora, vamos trazer para a realidade da palavra de Deus. O Evangelho é o motor, o combustível é o Espírito Santo. Quando o cristão começa a entender o que significa ser um cristão, isso faz toda a diferença. Experimente o poder do Evangelho na sua vida. Em vez de empurrar o carro, tentando fazer o cristianismo funcionar na sua própria força e no seu poder, você pode experimentar a vida da maneira que Deus preparou para você. O Evangelho é o poder que dá força à sua vida cristã, é a salvação de Deus em ação. Porém, ao contrário do que muitos imaginam, ele é muito mais do que um ponto de entrada para a vida cristã. Ele não é apenas uma mensagem de salvação que necessitamos em um determinado dia. Quando levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, achamos que depois daquele momento não mais precisamos dele. Ou, quem sabe, precisamos dele somente quando o compartilhamos com outras pessoas, tentando levá-la à salvação. Não é isso. O Evangelho fala da salvação de Deus continuamente operando em nossas vidas. O Evangelho não é apenas o método de salvação de Deus, é também o método de vida que Deus tem para cada um de nós. O Evangelho foi planejado, meus irmãos e minhas irmãs, por Deus para englobar todas as áreas da sua vida. É um Evangelho completo para a vida cristã. Que essa lição aqui, que essa reflexão possa germinar em seu coração, possa te fortalecer, que ele possa estar contigo todos os dias. Que vocês, quando sentirem que está caindo, busque força no Evangelho do nosso Jesus Cristo. Deus te ama, Ele é poder, Ele é amor. Nunca esqueça disso. Por momentos mais difíceis que você estiver passando, Ele vai estar contigo. Basta você abrir o teu coração para Ele. Aqui, seu amigo, pastor José Nilson Almeida, Feira de Santana, Bahia, Brasil.